Bom, então vamos começar com a apresentação da professora Valéria Valls. Ela é doutorado em Ciências da Comunicação, mestrado em Ciências da Comunicação e graduação em Biblioteconomia e Documentação pela ECA USP, além de extensão universitária em docência pela Fundação Getúlio Vargas, coordenadora acadêmica e docente do curso de graduação em Biblioteconomia e docente de pós-graduação do Núcleo de Ciência da Informação, docente do MBA em Gestão Empresarial e Coaching, parceria FESP, SP e SLAC. Membro do Conselho de Administração da SP Leituras, Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, coordenadora regional São Paulo da ABCIM, consultora associada em projetos ligados à gestão da qualidade, informação e conhecimento, além de atuar como palestrante nesses temas. Seja bem-vinda, professora Valéria, e eu passo a palavra para você. Obrigada, Letícia. Queria agradecer também a Rafaela pelo convite, agradecer a presença, né, do meu ilustre amigo. Caso vocês não saibam, né, eu sou amiga pessoal do professor Cláudio, uma pessoa para a qual eu tenho muito carinho, ele sabe disso. Então, eu fiquei muito contente quando eu entrei na sala e vi seu nome, Cláudio. Vai ser um prazer. Também, né, as outras colegas que estão aí presentes, né, a professora Deise, a professora Ieda. Queria agradecer também a presença das colegas. Também as palavras aí carinhosas do Eric. Eric, eu te conheço do CBBD. Também, né, já vi teus trabalhos e fiquei muito contente que a gente ia dividir essa noite aqui hoje para falar um pouquinho de inovação, né, e olha que falar de inovação à sexta-feira à noite, hein, pessoal? Gostou do fone? Gente, a gente agora eu virei professora blogueira, então a gente teve que construir toda a nossa parafernália aí para poder dar aula. Bom, gente, né, o tema de hoje, né, a Rafaela conversou comigo quando vocês estavam organizando, né, eu queria primeiro agradecer, né, e dar os parabéns. Eu acho que vocês organizaram uma semana com temas muito, né, contemporâneos. Eu tenho aí o prazer de fechar a semana, né, vocês já ouviram muita coisa legal, espero fazer aí uma fala bem dinâmica para fechar com chave de ouro uma semana que vocês se dedicaram tanto. Quando a Rafaela entrou em contato comigo, né, nós combinamos, né, ela me solicitou que eu falasse um pouquinho de inovação, então eu vou fazer tentar fazer uma fala bastante objetiva e inspiradora para vocês. Eu já mandei esse material que eu vou apresentar aqui para a Rafaela, e depois ela divide aí com vocês, né, imagino que ela encaminhe. Alguém só me avisa depois se já entrou direitinho, tá, pessoal? Porque no Meet a gente não vê a apresentação, então alguém, se puder só confirmar se entrou, eu fico segura. Deu certo. Legal. Qualquer alteração você me avisa, porque eu fico sem o bate-papo, tá? Por favor. Beleza. Obrigada. Bom, então a ideia, né, é falar um pouquinho de inovação no nosso contexto, né, no contexto das bibliotecas. Para bater esse papo com vocês, eu fiz assim, né, 2 recortes. Eu acho que quando a gente vai falar de inovação, a gente precisa falar, né, desse contexto das bibliotecas e suas comunidades, né, entendendo aí comunidade como, né, um espectro bastante ampliado. A gente não está falando, né, de só, né, o foco na sociedade, ou melhor, no mundo, o foco da biblioteca pública, da biblioteca escolar, da biblioteca especializada. Não, a gente fala, né, da comunidade como qualquer pessoa que está do outro lado, ou seja, as pessoas para as quais a biblioteca existe. E com esse gancho, né, de pensar nas comunidades, é que eu vou falar um pouquinho para vocês, né, de inovação, e tentando fazer uns links, né, para que a gente possa pensar na inovação sempre sob o ponto de vista das comunidades, né? Essa é a minha grande bandeira. Eu tenho falado, né, um pouquinho sobre isso. Eu tenho participado, né, inclusive, de uns anos para cá, participado de algumas capacitações, né, do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, e tive o prazer, ao longo desses anos, de conhecer muitas bibliotecas, né, especialmente bibliotecas públicas. E é interessante a gente perceber, né, como essa dinâmica, esse olhar teórico que a gente tem como pesquisadora, faz todo sentido quando a gente chega, né, e vê a biblioteca ali viva,
presente na vida das comunidades. Então, por isso que eu queria fazer esse gancho com vocês. Antes da gente falar, a gente fala, a biblioteca precisa se aproximar da comunidade. Uma pergunta, uma provocação que eu faço para vocês, futuros bibliotecários e bibliotecárias, e como usuários também, de bibliotecas como vocês são, universitárias e públicas, enfim. Uma coisa que que eu gosto sempre de reforçar, as bibliotecas estão ouvindo a comunidade, De forma geral, a gente percebe que algumas bibliotecas ali no dia a dia, com todas as necessidades, todas as exigências, às vezes se esquecem um pouco, por exemplo, da boa e velha pesquisa de usuário. Com que frequência as bibliotecas estão estabelecendo aí processos para ouvir o que o usuário tem a dizer? A biblioteca, enquanto organização, enquanto instituição, ela tem canais para que as pessoas que utilizam a biblioteca façam elogios, tenham dúvidas, façam sugestões e até, por que não, façam reclamações. As bibliotecas, eu costumo brincar, as bibliotecas têm ouvidos, porque uma biblioteca, quando ela não tem, entre aspas, ouvidos, ou seja, canais formais, para captar a manifestação do usuário, fica uma coisa meio sem sentido, Como eu ouço o usuário se eu não tenho ouvidos, se eu não tenho canais? E quando a gente fala canais, de manifestação do usuário, a gente fala desde aqueles canais tradicionais, vou dar um exemplo, vocês são muito jovens, mas vocês devem conhecer a boa e velha caixinha de sugestões, que as bibliotecas, algumas ainda têm, felizmente, porque a boa e velha caixinha de sugestões é um ouvido da biblioteca. E hoje, claro, com as mídias sociais, a gente tem outras formas até mais eficientes de comunicação. Mas é muito importante a gente reforçar a necessidade, e vocês aí nos estágios, quando vocês saem a campo na biblioteconomia, ter esse olhar, A biblioteca, de fato, está próxima da comunidade, ela tem esses ouvidos. Comissão de biblioteca, também, pelas minhas andanças e pelo que eu venho pesquisando aí da área, muitas bibliotecas se afastaram daquele conceito de ter uma comissão de biblioteca. Então, sei lá, numa universidade, o que seria uma comissão? Seria a presença de pessoas de várias áreas que utilizam a biblioteca. Então, pensando numa biblioteca universitária, na comissão a gente tem aluno de graduação, a gente tem aluno de pós-graduação, a gente tem docente, funcionário, enfim, toda a comunidade representada nessa comissão. Para quê? Para conversar sobre o planejamento da biblioteca, para avaliar eventualmente reclamações, para pensar inovações. Então, a comissão é uma maneira da gente colocar para dentro da biblioteca as pessoas que utilizam essa biblioteca. Ainda nessa teclinha de ouvindo a comunidade, a gente tem clareza do que a comunidade, a gente tem clareza das comunidades que a gente atende. É muito interessante perceber que a sociedade muda, as gerações, quem vocês ainda são estudantes, mas quem trabalha em biblioteconomia há muitos anos, percebe que hoje, um jovem universitário é muito diferente de um jovem universitário de 10 anos atrás. Quem lida com criança, eu tenho vários estudantes lá na FESP que já fazem estágio, vários ex-alunos, que trabalham em bibliotecas escolares. Então, essa questão da clareza das comunidades, não só quais comunidades a biblioteca atende, mas a sua tipologia, o seu interesse. Então, quando a gente fala em ouvir a comunidade, eu diria que esse é o primeiro passo para a gente poder entrar nesse assunto de inovação. É muito importante que as bibliotecas estabeleçam os seus canais de aproximação com a comunidade, para que não haja aquela sensação de que a biblioteca ela é um elemento, ela é uma organização que é artificial dentro daquela comunidade. Não, ela precisa estar antenada, estar ligada, por isso que a brincadeira aí da imagem, a biblioteca precisa ter ouvidos. Eu sempre brinco com os nossos estudantes, quando fazem estágio, procurem os ouvidos da biblioteca. Se vocês não encontrarem os ouvidos da biblioteca, vocês me avisem, vamos conversar sobre isso, esse olhar que a gente precisa ter em relação a esses, na verdade, canais de comunicação entre a biblioteca e a comunidade.
E aí, neste contexto, né, a biblioteca, enquanto organização, enquanto infraestrutura social, a comunidade que essa biblioteca atende, e aí a gente traz, né, o mote dessa noite, que é pensar em inovação. A gente acabou de ouvir a fala do Eric, né, que trouxe a inovação aí sob um ponto de vista tecnológico muito relevante, mas eu vou tentar trazer aqui, né, o conceito de inovação bastante um conceito de inovação bastante panorâmico, e aí depois, no nosso bate-papo, a gente vai puxar também outros ganchos para falar de inovação. Quando a gente fala de inovação, né, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é pensar no conceito. Então, quando a gente pega lá a palavra inovar, em língua portuguesa, ela deriva do latim, e quando a gente fala de inovação, a gente está falando, né, o inovare, que significa fazer novo, renovar ou alterar. Uma metáfora que eu gosto muito para inovação é a metáfora da borboleta. A gente tem, né, todo mundo tem esse conhecimento, né, que a borboleta ela é uma lagarta que vive, né, de um jeito, ela se movimenta de um jeito, se alimenta de outro jeito, aí ela sofre uma metamorfose e vira uma borboleta. Então ela passa, né, a se comportar, o corpo dela muda, ela passa a se movimentar de outra forma, né? A lagarta se rasteja, a borboleta voa. Então, esse conceito de metamorfose tem muita relação com esse conceito de inovação. Quando a gente olha para dentro, né, de uma organização, e aí a gente está olhando também para dentro da biblioteca, inovação dentro de uma biblioteca significa o quê? Ter uma nova ideia, né? Não só ter uma ideia mirabolante que nunca ninguém pensou, mas muitas vezes aplicar outras ideias, ver uma coisa que está sendo feita em outro lugar por exemplo, vou dar um exemplo super simples para vocês. Vocês são muito jovens, né? Vocês não lembram disso, mas antigamente existiam as locadoras de vídeo. A gente, né, alugava no final de semana, né, várias fitas de VHS para assistir no videocassete. E essas, né, principalmente a Blockbuster, que era uma muito famosa aqui no Brasil, tinha umas caixas, né, em que você passava lá a qualquer hora do dia e jogava, né, aquela fita que tinha ficado com você em casa, jogava numa caixa. E então era feito um controle e a devolução ela podia ser offline, né, usando um termo moderno. Esse conceito, né, de entrega sem a presença de funcionário foi levado, né, muitas bibliotecas em São Paulo, muitas não, algumas bibliotecas aqui na cidade de São Paulo tinham essa devolução, bibliotecas universitárias, até mesmo bibliotecas públicas. Por quê? Porque elas olharam um outro negócio, que no caso eram as locadoras, e trouxeram, né, copiaram. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando em cópia, e não é aquela cópia do mal. Não, é você olhar uma coisa que está dando certo numa outra área e trazer para a gente. Então, nesse sentido, nós, né, bibliotecários, vocês, futuros bibliotecários, a gente tem que estar sempre de anteninha ligada, né? Muitas vezes o que está acontecendo no supermercado, o que está acontecendo na livraria, o que está acontecendo no comércio eletrônico, o que está acontecendo em outros, né, em outras organizações de uma outra natureza, podem, né, nos dar aquele insight, né, como se diz a palavra chique, ou cai a ficha, e a gente fala, por que não aplicar essa mesma alteração, essa mesma inovação na biblioteca? Então, inovar é fazer de um jeito diferente, que é diferente de inventar. Então é legal a gente ter essa ideia, né, de que a inovação, você cria uma coisa a partir desse rearranjar de coisas antigas. Lembrem-se da borboleta. Quando a gente fala de invenção, aí é outra história, né? Invenção é uma coisa que não existia e passa a existir. Então, hoje, né, nós estamos aí no momento da sociedade em que a gente tem ainda, claro, algumas invenções, mas não com a mesma intensidade, né, que a gente teve lá atrás, na Revolução Industrial. Uma grande invenção contemporânea é, obviamente, a internet, né? A internet é uma invenção, ela muda, ela não existia antes, e a internet veio com uma grande mudança aí, né? Vocês que são nativos digitais sabem, né? Mudou completamente a forma como as pessoas se relacionam. Mas é legal a gente ter essa ideia e até minimizar
não me entendam mal com essa frase, mas minimizar a ideia da inovação. Quer dizer, a inovação não é inventar do zero, não é pensar aquilo que nunca ninguém pensou. Não, é mudar, alterar, ver de um jeito diferente, incrementar. Inovação tem vários níveis, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas se vocês tiverem curiosidade, né, de estudar mais a gestão da inovação, existem até os níveis, né? Existem inovações incrementais que vão só melhorando um pouquinho, existem as inovações disruptivas, né, que mudam completamente a maneira que era antes, né, para a maneira que se torna agora. Então, essa teoria é bastante complexa, né? A ideia hoje é dar umas pinceladas para a gente poder olhar para a biblioteca e pensar em inovação. Por exemplo, né, citei aqui um exemplo de tantos, um tipo de inovação radical ou disruptiva, né, como diz a teoria, foi o que aconteceu com os aplicativos de transporte, né? Então, o táxi era um meio de transporte que a gente acessava, né, nos pontos, fazendo sinalzinho com a mão, né, ou até com rádio táxi, mas enfim, tinha um jeito de pensar o transporte. O Uber, né, além de ser uma mudança no sentido de que qualquer pessoa com carro pode ser motorista, trouxe, né, os aplicativos que hoje são uma grande inovação, né, na nossa área, inclusive, vocês devem estar acompanhando aí, a gente tem vários exemplos, né, de aplicativos que estão sendo criados aí dentro da área de leitura e cultura, enfim, né, os aplicativos realmente vieram para chegar. Um exemplo, né, de inovação incremental, por exemplo, são as versões do Windows ou de qualquer outro aplicativo que a gente tenha, né? Quando sobe uma nova versão, essa nova versão traz novidades em relação à versão anterior. Então, tudo isso, né, a teoria da gestão da inovação traz muita informação para a gente entender esses níveis, esses tipos e assim por diante. A gente inova quando a gente lança um novo produto, quando a gente lança um novo serviço, a gente inova quando a gente melhora, né, produtos que já existem, e a gente também inova dentro das organizações. Então, as organizações o tempo todo, né, estão buscando maneiras de inovar os seus processos, inovar as suas atividades. Então, a tecnologia, né, mudou muito, por exemplo, a maneira como a gente trabalha, né? Hoje, por exemplo, né, com a pandemia, por exemplo, a forma, né, como muitos de nós realizamos as nossas atividades mudou abruptamente, né? Então, eu até fiz aí uma seleçãozinha de memes, né, que eu acho que é uma maneira da gente se comunicar, né, de uma forma muito engraçada. Então, hoje, quer dizer, engraçada, os memes são engraçados, não a pandemia, obviamente, que a gente está vivendo uma crise aí humanitária sem precedentes. Mas hoje, né, durante a pandemia, nós, como cidadãos, como estudantes, como professores, né, nós estamos vivendo um momento em que a inovação está presente nas nossas vidas. A última vez que eu estive aí em Ribeirão, né, já fui aí algumas vezes, para falar com os estudantes, eu fui num auditório, o professor Cláudio me convidou, fui no auditório e falei, né, com os estudantes aí de Ribeirão Preto. Hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos numa sala, né, do Meet, eu aqui na minha casa, vocês também, né, cada um aí na sua casa, falando, nos reunindo virtualmente. Então, esse momento da pandemia, ele está trazendo história, né, a gente está vivendo um momento histórico. Eu tenho lido um pouco sobre isso, vocês certamente também. A gente está vivendo um momento muito parecido com a Segunda Guerra Mundial, né? Vocês sabem que a própria ISO, que é a Organização Internacional de Normalização, que deu origem à ABNT, que a gente conhece, a própria normalização internacional aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Muitas mudanças tecnológicas, muitas mudanças científicas aconteceram na Segunda Guerra, e é o que a gente está vivendo hoje, né? Haja visto o que está acontecendo aí no ciclo de produção de vacinas e de tecnologia mesmo, né? As empresas hoje estão mudando de uma forma muito rápida a forma como os processos estão acontecendo. E isso durante, né, esse momento que a gente está vivendo. No pós-pandemia, que a gente não sabe quando será, depois que essa cortina abrir, a gente vai olhar e vai ver o que aconteceu, né, em termos de inovação. Hoje mesmo, eu participei de uma atividade, né, com algumas pessoas da nossa área, e uma das questões que foi levantada é:
A sociedade ficou tanto tempo sem as bibliotecas. A gente está 6 meses sem poder acessar fisicamente as bibliotecas. Depois que tudo isso passar, as bibliotecas vão continuar a ser úteis? Como a gente vai provar para a sociedade a nossa importância se a gente ficou tanto tempo sem oferecer produtos e serviços? Então, gente, a gente vai ter muita coisa para pensar, muita coisa para inovar, já está vivendo esse momento, né? Eu tenho, né, conversado muito com o pessoal de biblioteca escolar, de biblioteca universitária, de biblioteca especializada. Muitas dessas bibliotecas passaram a oferecer produtos e serviços online, só que a gente sabe que existe, né, a exclusão digital, nem todo mundo tem acesso, então falar que a biblioteca está oferecendo produtos e serviços remotos, isso atinge uma parcela da população, né? A gente tem uma quantidade de pessoas excluídas digitalmente considerável. Então, como é que vai ficar, né, essa situação, esse cenário? A gente vai saber, né, nós estamos dentro da história, a gente está no olho do furacão, a gente não sabe muito como isso vai acontecer, mas se a gente está falando de inovação, a gente tem que pensar que neste momento as organizações, e a biblioteca é um tipo de organização, está implantando inovações para se manter viva. E certamente depois da pandemia ela vai ter que ressignificar muita coisa. Isso é papo para uns três, né? Para uns três eventos, né? De tanto que isso dá margem aí para discussão. Bom, nesse contexto, a gente vai pensar, né, na inovação das bibliotecas. A biblioteca inova desde quando? Desde que a biblioteca é biblioteca, né? A biblioteca, ela evolui com a sociedade. Então, eu vou falar só eu e o Cláudio aí para não ofender ninguém. Eu e o professor Cláudio já, né, conhecemos as boas e velhas fichinhas, né? Era uma maneira da gente, né, era o Google raiz, né? As boas e velhas fichinhas catalográficas. Hoje, obviamente, né, a gente tem uma quantidade de formatos, de aplicativos, de interfaces tecnológicas para acessar informações, acessar conteúdos, acessar conhecimento. Então, claro, a biblioteca, assim como qualquer outra organização viva, vem evoluindo ao longo, né, dos séculos. Isso é natural. O que interessa para a gente, né, é pensar como é que esse processo se dá. Quando a gente fala em inovação, a gente tem, né, um elemento aí na inovação, que são as pessoas criativas, né? Aquela pessoa, né, que fala, pô, mas por que a gente não faz assim? Mas por que sempre foi feito assim? Por que a gente não pode fazer do outro jeito? Então, a gente precisa da criatividade para inovar. Só que não basta ser criativo. A gente precisa, né, enquanto organização, ter a capacidade de colocar em prática aquilo que a gente pensou, né, para que isso possa, de fato, ser uma inovação sustentável. E aí isso é um processo bastante complexo, que eu deixo aí a dica para vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre gestão da inovação. A inovação, ela nasce com uma ideia, mas para que ela, de fato, né, seja uma inovação, ela precisa ser planejada, eu preciso ter recursos, ela precisa ser sustentada. Então, a gente, quando fala de biblioteca, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para quê? Para não criar uma expectativa na nossa comunidade e morrer na praia. Quem nunca viu uma atividade que morreu na praia? Todo mundo já viu, né? A pessoa vai, faz, acontece, pensa, vou fazer, vou acontecer, faz uma vez, faz 2 vezes, perde o fôlego, não consegue mais fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, e diferenciar com bastante clareza o que é uma ideia criativa e o que é inovação. A gente precisa muito de ideias criativas, só que essas ideias criativas, elas têm que ser triadas, avaliadas, e eu tenho que ter processos suficientemente sólidos, né, para segurar essa inovação. Isso é gestão. É por isso que o bibliotecário, ele precisa desenvolver competências de gestor. Vocês sabem isso, né? Certamente vocês têm no curso aí de Ribeirão Preto várias disciplinas que trabalham essa abordagem, e cada vez mais se exige do bibliotecário uma postura de gestor, competências de gestor, porque o tempo todo a gente está planejando, a gente está executando, a gente tem que controlar, a gente tem que avaliar. Então isso tem muito a ver, né? Por isso que se diz gestão da inovação. Então só queria deixar essa sementinha
caixinha aí para vocês pensarem, né, que não basta ter ideias, é preciso colocá-las para funcionar e elas precisam se manter, eu preciso sustentar a inovação. E aí vamos pensar, né? E aí vamos olhar para a gente, né? Vamos olhar para o nosso umbigo aí nessa sexta-feira à noite. Nós, enquanto bibliotecários, nós, enquanto bibliotecas, a gente está continuamente repensando o que a gente faz. Se aqueles produtos, aqueles serviços que a biblioteca realiza estão adequados às necessidades do cliente, dos usuários, né? Tem gente que não gosta da palavra clientes, que dói o ouvido. Vamos usar usuários, né? A pessoa que é interagente, né? Como a professora Regina Beluso, que é um ícone aí da nossa área, gosta de dizer. Isso tem a ver com aquilo que eu falei lá no início, né? A gente tem ouvido, porque senão a gente é uma maquininha, né? A gente está fazendo as nossas atividades e a gente não olha quem está do outro lado, ou seja, para quem essas atividades estão sendo realizadas. Então, pensar se a gente tem processos contínuos de verificar se a necessidade do usuário está sendo atendida é uma premissa importante da inovação. Outra coisa, aqui entre nós, né? Nós estamos aqui entre bibliotecários, futuros bibliotecários e bibliotecárias. A gente é aberto à mudança? Queria que depois vocês pensassem nisso e conversassem comigo a respeito. Ou o bibliotecário é aquele profissional que ele está tão preso nas regras e padrões que nada pode, né? Não vamos mexer em time que está ganhando, sempre foi assim, a biblioteca sempre funcionou desse jeito, nunca ninguém reclamou. Será que a gente está, nós, enquanto categoria, né? O Eric acabou de falar, né, de todo desse impacto aí dos estudos de tecnologia que ele vem fazendo. Será que a gente está aberto para isso? Ou a gente fica reativo, a gente fica com medo, né? Como é que a nossa categoria profissional reage à mudança? E, gente, mudança não é uma opção, né? Mudança é uma realidade, porque a sociedade se transforma e, consequentemente, as organizações se transformam, as bibliotecas são organizações abertas, nós, enquanto categoria profissional, também, né, precisamos evoluir. Eu gosto muito dessa metáfora do balão, embora eu nunca tenha andado de balão, eu gosto muito dessa metáfora do balão que diz assim: a gente precisa soltar alguns pesos para que o balão suba com mais, né, numa altura maior, consiga ganhar aí voo. Então, eu acho que é um tempo da biblioteconomia pensar nos seus sacos de areia, né? A gente tem muito saco de areia, muita coisa que a gente carrega e que a gente nem sabe mais por que carrega. Um dia a gente carregou e a gente continua carregando, né? Em termos de atividades, em termos de fazeres. A tecnologia está aí não para roubar os nossos empregos, está aí para otimizar os nossos processos, para que a gente ganhe mais velocidade, né? Mais leveza para fazer outras coisas. E nesse contexto da leveza que eu trago, né, o mote da noite, que é pensar na biblioteca olhando para essas comunidades que ela tem. E aí, gente, comunidade, a gente está falando de todos os tipos, da biblioteca pública, da biblioteca escolar, da biblioteca especializada e da não biblioteca, se a gente pensar em serviços de informação que não necessariamente estão, né, no locus biblioteca enquanto espaço físico. A gente está falando da prestação de serviço que o bibliotecário faz, ou dentro de uma biblioteca tradicional, ou fora da biblioteca, como a gente sabe que a gente tem aí muitos bibliotecários hoje que não estão, né, no ambiente da biblioteca. Mas pensando em biblioteca, né, que é, vamos dizer assim, mais fácil para a gente enxergar essas questões que eu vou levantar, ops, deu uma travadinha aqui. Isso. Algumas premissas, né, que eu queria trazer para vocês. Primeiro, biblioteca é leitura, é cultura e é conhecimento, né? Algumas pessoas, elas minimizam, né, o conceito de biblioteca, até pela própria palavra, né? Biblioteca remete a livro, fica aquela coisa um pouco restritiva. Não, biblioteca é leitura, é cultura, é conhecimento. Biblioteca cada vez mais, né, deve ser centrada na comunidade, né? A biblioteca e a comunidade como um corpus,
como, né, uma organização que está ali junta. A biblioteca como um espaço de aprendizagem, a biblioteca como um espaço de cocriação e colaboração, cada vez mais e mais agora e mais depois da pandemia, como um espaço para inclusão social e digital, com espaços cada vez mais acolhedores, acessíveis, sejam espaços físicos, sejam espaços, né, digitais, se a gente pensar em outras formas de acesso, pensar na biblioteca, né, como um ser pulsante, onde as ações culturais acontecem, onde a comunidade tem voz para se expressar, e também como um espaço maker, né, que é um conceito que vocês já devem ter ouvido falar. Maker parece uma coisa, coisa de americano, ficar babando o ovo para americano. É um conceito, né? Vamos esquecer a palavrinha maker e vamos pensar a biblioteca como infraestrutura social, onde as pessoas podem pôr a mão na massa, aprender fazendo, trocar experiência, aprender junto, né? Todos esses conceitos, eles trazem, né, à tona um conceito bastante contemporâneo, que vocês devem conhecer, né, que tem sido divulgado aqui no Brasil por um bibliotecário americano, professor de biblioteconomia, diretor de escola de biblioteconomia, que é o David Lenks, né? Tem um livro dele famosíssimo, que é traduzido pela FEBAB, em língua portuguesa, mas ele tem uma vasta obra em outros, né, em inglês. O único texto dele traduzido é esse, que a FEBAB compartilha. O livro do David Lenks, nesse link, né, esse material já vai para vocês aí depois da apresentação, nesse link vocês conseguem acessar muito material do David Lenks, inclusive, né, a tradução para poder acessar e, enfim, ler a obra dele. Ele defende, né, ele traz à tona um conceito que no Brasil foi traduzido aí como nova biblioteconomia. Ele não é uma unanimidade na nossa área, mas eu pessoalmente gosto muito do que ele fala, né, tem muita sintonia com o que eu acredito que é biblioteca. Ele diz assim, são algumas frases dele: bibliotecas ruins criam, né, somente acervos. Boas bibliotecas criam serviços e manter um acervo é apenas um desses serviços. Grandes bibliotecas constroem comunidades, né? A ideia dessa biblioteca e dessa comunidade, né, fazendo aí, estando na mesma página, né, fazendo parte do mesmo, tendo o mesmo objetivo. Isso. Nesse sentido, eu queria trazer para vocês algumas imagens, né? Uma biblioteca que eu tenho assim como uma referência de biblioteca com esse conceito de nova biblioteconomia é a Biblioteca Vasconcelos, que é uma biblioteca no México. Eles, dentre tantos outros projetos interessantes que a Biblioteca Vasconcelos tem, eles têm um projeto chamado Biblioteca Humana, não sei se vocês já ouviram falar, certamente já ouviram falar no curso. A Biblioteca Humana, essa imagem que está aqui abaixo, é uma biblioteca, né, onde as pessoas, entre aspas, são catalogadas, né, e essas pessoas são, né, conectadas com outras pessoas para que elas possam se conhecer, trocar histórias, enfim. Então, sei lá, eu, Valéria, né, sou filha de imigrantes. Então, de repente, alguém quer saber, né, como é que foi a minha infância, como é que foi essa relação, né, que eu tenho, por exemplo, com a Espanha, que é o país que o meu pai e os meus avós maternos também são de lá. Eu podia, por exemplo, né, ser catalogada, e alguém que quisesse conhecer mais sobre essa questão, né, de ter vindo de uma família espanhola, poderia falar comigo. Biblioteca Humana tem em outros países do mundo, né, e a gente já viu alguns projetos aí pipocando no Brasil para fazer essas conexões. Imagina se você está numa biblioteca escolar e pode fazer uma biblioteca humana com profissões, né? Para que os jovens possam conversar com pessoas que já atuam nas profissões que eles têm vontade de entrar. Imagina uma biblioteca humana para falar de diversidade, para tratar assuntos como preconceito, né? Falar com pessoas que vêm de uma origem diferente da gente, que são né, professam religiões diferentes das nossas. Então, biblioteca humana, por exemplo, onde a biblioteca está? No jardim? Isso não é uma biblioteca. Isso faz parte da infraestrutura social que é a Biblioteca Vasconcelos.
poderia ficar a noite inteira falando dela. Visitem o site, tem muita coisa legal para a gente ver esses conceitos ali, né, de maneira muito, muito inspiradora. Outro exemplo, né, quem já teve a oportunidade aí de vir à capital, e o dia que vocês vierem com um tempo, eu super indico, né, que vocês conheçam as 2 bibliotecas estaduais da cidade, do estado, que estão aqui na cidade, né, que é a Biblioteca de São Paulo, que fica ali no Parque do Carandiru, tem toda uma história aí de ressignificação de espaço. Essa é uma imagem, né, da Biblioteca de São Paulo, onde eles fazem, né, atividades com crianças, muitas atividades maker, né, onde a criança aprende a história do brinquedo, onde ela aprende a fazer o brinquedo, onde ela brinca, né, esse contexto todo de mão na massa, de trazer a comunidade para dentro, né. Então lá você tem atividades com pessoas, né, 60 a mais, com, né, donas de casa, com jovens, com pessoas moradores em situação de rua, né, que eles têm uma atuação muito, muito, muito importante, né, com essa questão de inclusão e tantas outras atividades, né. Outra biblioteca, só para citar, por exemplo, né, um projeto que foi feito aqui no SESC de São Paulo, que foi uma biblioteca sem livros, né. Na verdade, o que eles fizeram foi um resgate, né, de narrativas orais, convidaram várias pessoas, inclusive a Biblioteca de São Paulo também teve um projeto do Museu da Pessoa, onde eles gravaram, né, narrativas de várias pessoas que nasceram ou que vieram para a cidade de São Paulo para falar sobre esse olhar da cidade, das diferentes pessoas que vivem aqui. Esse exemplo do SESC, por exemplo, né, também é uma biblioteca sem livros, é uma biblioteca com histórias. Histórias são conhecimento, né, não necessariamente no suporte papel. Então, esses exemplos, né, são 3 de dezenas de exemplos, a gente encontra muito na literatura, né, e na literatura exemplos, casos de bibliotecas hoje no Brasil, né, que buscam esse quebrar de paradigma, né, olhar para a comunidade e perceber o que a comunidade quer fazer dentro da biblioteca, né? De quem é a biblioteca? É da comunidade, né? Eu sempre corrijo os meus estudantes quando eles dizem assim: a minha biblioteca. Eu digo, a sua biblioteca é aquela que você tem em casa. A biblioteca onde você trabalha não é sua. A biblioteca onde você trabalha é da comunidade a qual essa biblioteca atende, né? É uma questão de mudança de foco. Ainda, né, falando em mudança de foco, um outro conceito, então, voltando a falar de Lenks, né, ele fala, num vídeo que tem nesse link que eu vou deixar com vocês, ele bate muito nessa tecla, né, sobre o que é o conceito de biblioteca. E ele diz, né, a nova visão da biblioteca não é um local, não é uma coleção de livros, mas é uma plataforma para que a comunidade, então, crie e compartilhe conhecimento, né? E ele fala, não é uma mudança teórica, isso traz aí reais implicações de como as bibliotecas se organizam e como usam a tecnologia. Então, é um ressignificar, aqui é uma imagem da Biblioteca Vila Lobos, que é uma outra biblioteca do estado, onde, né, também muita coisa acontece a partir do que a comunidade que a biblioteca atende quer fazer dentro da biblioteca, né? Então, esse canal de comunicação, a programação cultural da Biblioteca Vila Lobos, por exemplo, né, está diretamente ligada às pessoas que utilizam, e ela fica dentro de um parque, então ela tem uma pegada toda especial. A gente precisa pensar, né, que a biblioteca e a comunidade, né, a biblioteca precisa estar aberta para que a comunidade crie demandas, né, a biblioteca, ela existe para atender a comunidade, a inovação está nesse contexto, né, a sociedade está evoluindo, a sociedade passa a ter necessidades cada vez mais, né, diversificadas, e a biblioteca precisa estar aberta para essa inovação, não olhando para si, mas olhando para a sociedade, né? Esse resgate. Por isso que algumas pessoas dizem, essa nova biblioteconomia do Lenks, a biblioteconomia sempre foi social. Tá gravando esse vídeo, mas eu vou falar. Ela foi social, mas em algum momento eu acho que, né, ela se perdeu um pouquinho, teorizou um pouquinho, e eu acho que a sociedade precisa muito disso, né? Nós somos uma ciência social aplicada, ciência social, né,
Para que a gente estuda biblioteconomia? Para que a gente mantém bibliotecas? Para as pessoas, né? Tecnologia, técnica são meios, mas o nosso grande objetivo tem que ser a sociedade. Nesse contexto que eu gosto de falar de inovação. A inovação para que essas bibliotecas se aproximem mais das suas comunidades e criem demandas que essas comunidades têm interesse. E aí, né, biblioteca existe porque a gente tem bibliotecários. Então, os profissionais, as bibliotecárias e os bibliotecários precisam, né, se preparar. Não é fácil, muitos, né, estão aí, às vezes, parados naquele conceito de eu faço aquilo que o meu usuário quer, eu sei, né, na minha pesquisa de doutorado eu trabalhei muito isso, esse discurso do bibliotecário de falar, eu sei o que os meus usuários querem, quem sabe o que os usuários querem são os próprios usuários. Ele precisa ter esse canal de comunicação com a biblioteca. E esses bibliotecários, então, né, precisam ativamente desenvolver aí esse contato com a comunidade ou, né, de uma forma mais ampla, com a sociedade em que eles estão inseridos. Então, o meu recado hoje à noite, né, é falar um pouquinho com vocês desses conceitos básicos de inovação, pensar que inovação é transformação, pensar que a sociedade está mudando e que as bibliotecas, como qualquer organização aberta, têm que pensar nisso, né? No Congresso Brasileiro de 2017, a gente participei, né, inclusive com um bibliotecário bastante conhecido aí da região de vocês, o João Guilherme, de uma mesa, né, onde a gente falou sobre a biblioteca, né, como esse espaço de experimentação. E aí tem um texto aqui para finalizar que eu queria ler para vocês. As bibliotecas, enquanto equipamentos culturais e de aprendizagem, devem expandir suas atribuições para além do acervo. As bibliotecas não são somente depositárias do conhecimento humano, elas devem reformular as maneiras como implantam seus produtos e serviços para se manterem vivas e próximas à sua comunidade. Na contemporaneidade, as pessoas são cada vez mais produtoras de conteúdo, né? Todos nós geramos, ainda mais agora com as mídias sociais, né? Especialmente pelo uso das mídias. E nesse contexto, as bibliotecas, né, podem atuar aí como espaços do fazer, do criar, da mão na massa, inclusive para que as pessoas possam gerar conteúdo. A gente tem um exemplo da Biblioteca Pública de Cananéia, que os escritores, né, ele, por exemplo, uma pessoa que escreve poesias e a biblioteca, inclusive, faz livros artesanais que entram no acervo da biblioteca. A Biblioteca Vasconcelos também tem um projeto dessa natureza, de livros artesanais. E outros conteúdos, né? Se a gente pensar hoje que conhecimento e informação está em vários suportes. As bibliotecas devem ser encaradas cada vez mais, né, como espaços de personalização, experimentação, colaboração e virtualização, com foco nas necessidades e interesses da sua comunidade. Esse é o, né, é o mote, esse é o panorama para a gente repensar as bibliotecas. Então, né, o mundo está mudando, a gente tem a tecnologia, mas a gente tem que, né, valorizar cada vez mais a biblioteca como uma infraestrutura social que tem um papel aí muito importante, especialmente, né, nesse momento que a gente está vivendo, onde a ciência está sendo negada, onde as informações muitas vezes estão sendo manipuladas, onde tem tanta gente aí acreditando em fake news como verdade absoluta. Então, cada vez mais, as bibliotecas têm que trabalhar, né, com as comunidades para, de alguma forma, tentar ressignificar as coisas que a gente acha que não estão tão legais. Queria deixar aqui os meus contatos, né, e estou aberta agora a gente bater esse papo de final de sexta-feira para reforçar aí algumas coisinhas relacionadas à inovação em bibliotecas. Acho que é isso, pessoal. Deixa eu sair aqui do compartilhamento e voltar para vocês. Professora Valéria, muito obrigada pela sua apresentação. A gente tem algumas perguntas já. Eu vou passar a primeira para você, tá? A primeira pergunta é do Alexander. E ele fala: pensando no serviço de referência, contemplando esse cenário de pandemia, acredito que funcionalmente o
o desafio do bibliotecário nesse sentido seja um dos mais importantes pela necessidade da informação que o usuário incide, avaliando o cenário de tamanha incerteza. Assim, mais do que nunca, a verificabilidade das informações é de um potencial imensurável para o usuário, além da acessibilidade seguida do atendimento solícito. Acredito que em tempos tão frios quanto as bibliotecas voltarem, a recepção ao usuário definirá grande parte do significado da unidade de informação para a sociedade. E aí a pergunta, professora Valéria, desse modo, em suma, você acredita que o maior AIS do bibliotecário seria de tecer as relações dos usuários? Quando você falou... seria de oferecer soluções ainda mais convenientes a esses usuários, visando as lacunas que a crise sanitária cometeu? Jaqueline, quando você estava falando, deu uma cortadinha, então eu não sei se eu consegui, estou tentando localizar aqui no bate-papo a pergunta para poder te responder de uma forma melhor, mas se eu entendi corretamente, se você puder só falar novamente o início da pergunta, depois de todo aquele comecinho que você leu, por favor. Pergunta bem complexa. Falo sim, ele fala que... Desse modo, em suma, você acredita que o maior AIS do bibliotecário seria de tecer as relações dos usuários? Ou seja, seria de oferecer soluções ainda mais convenientes a esses usuários, visando as lacunas que a crise sanitária cometeu? Sim, de uma forma geral, né, porque a gente tem que pensar que cada biblioteca tem uma natureza, cada biblioteca tem uma comunidade, e aí, Jaqueline, a gente não precisa esperar a pandemia passar, né, eu tenho ouvido, né, experiências de bibliotecários que nesse momento, né, a gente tem, outro dia eu recebi num webinar da FESP uma colega nossa que trabalha numa biblioteca comunitária, a Júlia, e eles estão ligando, né, para as famílias, que são famílias que, né, cujas crianças, cujos jovens estão frequentemente na biblioteca, então eles estão entrando em contato com as famílias para perguntar se está tudo bem, se eles estão precisando de cesta básica, se tem alguém doente, se precisa de informação. Então a gente não precisa esperar a pandemia passar, né? Eu vi exemplos de bibliotecas escolares que estão entrando em contato com as crianças, especialmente crianças que têm, né, que perderam entes queridos, bibliotecários fazendo sessões de biblioterapia, né, aqui pelo Meet, porque tem muita gente, né, tá muito difícil segurar essa onda, né, com pessoas próximas falecendo, com essa incerteza. Então eu acho que a gente não precisa esperar a pandemia passar. Eu tenho percebido, né, que alguns colegas de comunitária, de universitária, de escolar, de pública, estão trabalhando com as suas comunidades. É claro, né, que para isso acontecer na pandemia, essa aproximação já existia antes da pandemia, porque as pessoas estão em casa e estão conseguindo estabelecer relações. Então, mais do que nunca, as comunidades precisam desse apoio, sim, dos bibliotecários e bibliotecárias. Ótimo, professora, a gente tem mais uma pergunta, e é da Daiane Souza, e ela deseja boa noite, e ela fala que foi uma ótima palestra, e ela fala que vemos o tamanho da influência da cultura pop no nosso cotidiano, e também em ambientes que antes eram bastante tradicionais. As histórias que tradicionalmente eram contadas apenas em livros se modificaram e tornaram-se séries, filmes e jogos eletrônicos, mídias que muitas vezes conversam entre si simultaneamente, de forma híbrida. Muitas pessoas leram Harry Potter após terem visto os filmes quando crianças, por exemplo. Considerando que esses elementos que ela citou acima são altamente consumidos, principalmente pelos usuários que chamamos de millennials e também geração Z, como você enxerga a utilização desses elementos da cultura pop dentro do espaço da biblioteca como maneira de atrair os usuários com aquilo que lhes interessa, com aquilo que lhes interessa?
A pergunta é, a biblioteca serve para quem, né? Se o jovem se comunica com rap, se o jovem gosta de consumir, né, determinado conteúdo cultural, música, literatura, é isso que tem que estar na biblioteca, né? A biblioteca não é do bibliotecário. Eu já vi muito bibliotecário falando assim, na minha biblioteca não entra Harry Potter, na minha biblioteca não entra best-seller, não entra autoajuda, só entra clássicos. Eu conheço, né, um professor que eu admiro muito, que é livre docente, é o meu, assim, né, o meu mentor acadêmico, o professor Ivan Rousseff. Ele fala assim, a literatura, ela não tem um grau, não tem livro melhor que o outro. O livro faz sentido para aquela pessoa, é aquilo que tem que ter na biblioteca, né? Antigamente, né, existia uma coleção de revistinhas femininas, né, naquela época em que tinha essa distinção, né, literatura feminina, literatura geral, que eram livrinhos de banca, Bianca, enfim, que eram historinhas românticas, né? E uma vez eu fui numa biblioteca do interior que tinha uma coleção vastíssima desses livrinhos e era uma lembrança de infância, porque eu tinha uma tia que assinava e não deixava a gente ler, porque tinham, né, algumas cenas assim picantes. E aí eu vi aquela coleção de Sabrina, eu falei, gente, que legal isso numa biblioteca. Aí, num primeiro momento, ela ficou envergonhada. Ai, professora, a gente coloca esses livros aqui porque as pessoas gostam. Eu falei, perfeito! Para aquele acervo existe para quê? Para que as pessoas, né, acessem aquela leitura. Se aquilo faz sentido, se aquilo é legal para a comunidade, vamos ter Sabrinas, mas também, né, vamos oferecer outros produtos culturais, não na ideia do elitismo, né? Isso é clássico, isso é bom, o popular é ruim, né? Eu acho que a Daiane falou muito bem. Se aquela expressão cultural faz sentido para aquela comunidade, é aquilo que a biblioteca tem que trazer, pensando que a biblioteca é uma plataforma que vai conectar a comunidade e o conhecimento estruturado. Censura nem pensar, né, professora? Censura nem pensar. E mesmo aquilo que a gente considera, eu acho que tem a questão, né, Eric, por exemplo, quando você lida com criança, você tem que pensar que tem conteúdos, né, que tem aquela questão da faixa etária, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, especialmente quem trabalha com biblioteca escolar, né? Assim como quem trabalha em empresa, tem informação que é confidencial, tem informação que é restrita, então eu acho que a gente tem que considerar, o bibliotecário, ao desenvolver uma coleção, tem que ter essa preocupação. Agora, quando você trabalha com adultos, você tem que oferecer, né, aquilo. A gente tem que ler livros sobre fascismo? Tem que ler livros sobre fascismo, até para que a história não se repita, né? A gente tem que ter acesso ao conhecimento estruturado. Eu acho que o bibliotecário, ele não é censor, né? Porque ele não pode julgar com a sua opinião, né? Ele tem que oferecer conteúdos e, claro, né, aproveitar, fazer uma roda uma roda de leitura de história, trazer professor, vamos falar desses assuntos, vamos explicar, vamos conscientizar, mas nunca censurar. O livro Spectmore, David Lanks, deveria ser livro de cabeceira para os bibliotecários, tendo essa visão mais sistemática, né? Sempre pensar que é a comunidade que faz a biblioteca. Com certeza, Eric. E o Eric Pires pergunta, de que forma a senhora visualiza o crowdsourcing e o crowdfunding nas bibliotecas? Primeiro que me chamou de senhora, já não gostei, tá, Eric? Esses espaços, né, de colaboração, esse contexto que você está falando, né? Exatamente. Isso. A gente tem aqui em São Paulo, Eric, eu não sei se você sabe, pois a Biblioteca Vila Lobos abriu um edital para startups, né, que quisessem usar o espaço para criar aí ambientes colaborativos, né, de colaboração, construção de conhecimento coletivo. Então, eu acho que, inclusive, eu tenho uma aluna, a Márcia, na pós-graduação, que está fazendo uma pesquisa sobre biblioteca como espaço de coworking, como espaço de colaboração. Eu acho assim, faz significado para a sua comunidade, a biblioteca precisa abrir espaço para essas iniciativas assim, e até gerar receita, Eric.
quando é possível, a biblioteca pode gerar receita, subalocando esses espaços, colocando à disposição os profissionais, os equipamentos, para gerar receita e poder, de alguma forma, criar aí outros produtos e serviços. Justamente, você falou, né? A palavra-chave é receita, já visto aqui, principalmente as bibliotecas que são públicas, né? Por exemplo, eu trabalho na biblioteca universitária pública que crowdfunding seria excelente receita, né? Estou até escrevendo planejamento para o ano que vem, visando contemplar, né, o crowdfunding. Depois você vai ficar com o meu e-mail, aí eu te coloco em contato com a Márcia, porque ela fez um levantamento, inclusive de bibliotecas fora do Brasil e do Brasil, que estão começando algumas iniciativas, aí eu te coloco em contato com ela, tá bom? Tá bem, professora. Obrigadão. O Tiago Silva, ele pergunta: muito se fala sobre inovação da biblioteca com a comunidade dentro. Muito se fala sobre inovação da biblioteca com a comunidade dentro da biblioteca. Existe algo que fale da comunidade fora da biblioteca? Ou seja, no impacto que a biblioteca tem na comunidade após a sua visita? Tiago, essa é uma daquelas perguntas difíceis da gente responder sexta-feira à noite, né? Existe, né? Existe, certamente existe, né? Existem pesquisas que trabalham essa questão do impacto, né? Eu conheço, né, algumas coisas relacionadas a impacto, principalmente biblioteca escolar, né? O professor Cláudio abriu a câmera para rir da minha cara agora. Né, então, brincadeiras à parte, né? Com certeza, né, existem estudos, existem relatos. Aí eu convido você, Tiago, a dar uma olhadinha, né, nos anais do CBBD, né, que é o nosso Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Ciência da Documentação, que tem um repositório excelente, um excelente mecanismo de busca, para a gente poder, né, resgatar. Lembra que inovação é olhar e reinventar? Então, você pode, né, localizar uma experiência, localizar um trabalho para ver, né, esse tipo de ação que poderia até ser tema de TCC, já fica uma ideia, hashtag fica a dica, de pensar, né, no impacto da biblioteca para a sua comunidade nesse, né, nesse pós-uso da biblioteca. Então, convido você a visitar o repositório aí do CBBD. Excelente repositório. A Maria Santoro pergunta: o que é Biblioteca Viva? Ah, legal, Maria Cláudia. Biblioteca Viva é um conceito, na verdade, né, que vem sendo utilizado. Inclusive, eu convido você também, né, a visitar o site do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, que realiza a cada 2 anos, né, um seminário internacional que tem esse nome, Biblioteca Viva. Foi lá que eu ouvi, né, a palestra da Biblioteca Vasconcelos, nas últimas 2 edições. Sempre acontece aqui na capital, né? Eu imagino que o ano que vem deva acontecer de maneira remota, e a Biblioteca Viva é esse conceito, né, da biblioteca que existe com conexão com a comunidade. Então, um conceito aqui no estado, né, defendido aí pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, tem muito material disponível no site, inclusive os anais do Biblioteca Viva, que é o Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias. Tem exemplos maravilhosos, né, de conexão, Biblioteca da Guatemala, as bibliotecas colombianas, né, que são uma referência em termos de biblioteca pública, as bibliotecas mexicanas, experiências brasileiras. Então, convido você a visitar o site do Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, onde tem o conceito da Biblioteca Viva. Professora, então a Biblioteca Viva poderia ser sinônimo de biblioteca humana? A biblioteca humana é um tipo, né? A biblioteca humana, na verdade, é um serviço de uma biblioteca viva, né? Porque é essa biblioteca que diversifica os seus produtos e serviços. O conceito de biblioteca viva, Eric, tem a ver com aquela questão de que biblioteca é literatura, cultura e conhecimento, né? É aquele olhar mais expandido da biblioteca. A biblioteca não é acervo. Biblioteca, né, é esse conceito expandido, é o que a Biblioteca Viva defende. Você sabe, Valéria, que eu tive até naquela que era em frente ao Central do Brasil, no Rio de Janeiro, que era até em frente ao Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e eles tinham serviços específicos até
para gravar demo de CD, aquele cara que quer cantar, quer levar para a gravadora um demo e não tem possibilidade, eles tinham até esse espaço específico para isso. E todo o pessoal de rua, né, frequentava a biblioteca numa boa, eles tinham várias salas, assim, não eram bem salas, mas eram cantos para passar filme. Olha, fantástica mesmo, mas muito fantástica. Me parece, quando eu estive até com a Vânia lá, me parece que ele acabou fechando, né? Porque a gente sabe por quê, mas enfim, foi infelizmente, mas uma biblioteca viva, não só essa dos estados de São Paulo, né? Que também é viva, mas essa do Rio, olha, é fabulosa, assim, material de primeira, todo, não só acervo, mas também a comunidade, o espaço, né? De você acomodar as pessoas, todo material realmente de primeira, viu? Muito legal. Infelizmente, né, acabou morrendo na praia, porque no Brasil a gente não tem política pública, né? A gente precisa lutar pela política pública, porque aí a gente não fica aí nas mãos de, né, governo vai, governo vem, por isso que os municípios têm que lutar tanto pelos planos municipais aí do livro, da leitura e da biblioteca. A Maria Silva fala: Valéria, você é o máximo, e ela agradece muito pela sua presença aqui com a gente. E ela pergunta: quais cursos de especialização, aperfeiçoamento, pós-graduação você recomenda? Maria José, muito obrigada, né, pelo elogio, fico muito contente, e depende da carreira que você quer seguir, né, eu indico que você faça um plano de carreira, né, o que você quer ser quando crescer, né, qual é a área da biblioteconomia que você quer ocupar, porque aí, à medida que você definir com clareza o teu plano de carreira, você vai poder, né, trazer aí o teu olhar para uma especialização, né? Então, se você vai para a biblioteca escolar, você pode fazer uma especialização na área, né, de educação. Se você vai para uma biblioteca mais especializada, você pode ir para as tecnologias, né? A gente vê muito bibliotecário indo para uma... Aqui em São Paulo abriu agora uma pós-graduação de ciência de dados, né? Acho que a São Carlos está para criar uma graduação de ciência de dados. Então a gente tem visto muitos bibliotecários indo buscar aí uma segunda graduação em tecnologia. Então, o que é legal, né, Maria José? Você saber o que você quer ser quando crescer, qual é a área qual é o foco profissional que você pretende ter, e outra dica que eu te dou, procure se conectar com profissionais da área que você quer seguir. LinkedIn, né, é uma excelente plataforma, vocês devem conhecer, né, aquela rede social mais profissional, que você encontra pessoas. Então, eu quero atuar numa área, eu vou me conectar com pessoas que estão nessa área, que normalmente os bibliotecários são muito gentis, e aí dividem aí um pouco de experiência. Então, essas dicas que eu te dou, e aí todas as escolas de biblioteconomia, né, possuem aí especializações, cursos. Hoje a gente tem muita coisa em EAD, então pensa para onde você quer. Tem uma frase em gestão que diz assim: quando você não sabe onde você quer ir, você não chega a lugar nenhum. Então você precisa pensar qual é a área que você quer se especializar. A Rafaela Oliveira pergunta: é possível associar o conceito de biblioteca viva às inovações que podem ser desenvolvidas durante o cenário atual? Acho que com certeza, né? Porque a biblioteca está viva e ela está vivendo o momento que a gente está vivendo, né? Então, se a gente pensar hoje, vamos pensar num assunto, né? Por exemplo, fake news. A gente precisa trabalhar muito a competência informacional, né? Nas crianças, no cidadão de forma geral. Vocês devem ter visto agora um vídeo do Átila, né, e a Marino agora por conta das eleições, onde ele dá lá, né, um tutorial para você se vacinar contra fake news. Esse é um trabalho, né, muito importante da biblioteca esse ano, que é ano eleitoral, né? Vocês imaginam como é que vai ser essa eleição municipal, com todo mundo em casa e com essa máquina aí que está se articulando em termos de notícias falsas. Então, a biblioteca viva, nesse conceito de gerar, né, conhecimento a gente pode trabalhar com competência e até aquele conceito maior, né, competência infomediática, que não basta ter tecnologia, tem que saber usar a tecnologia, né? Então a gente precisa
a gente precisa trabalhar muito isso, e a gente começa com a criança, né, Cláudia? A gente tem aí que trabalhar muito a biblioteca escolar para que a gente tenha cidadãos mais conscientes. É um esforço da nação, né? Que infelizmente, enfim, está gravando, tem que tomar cuidado. Tem que se apropriar das tecnologias sem ser apropriados por ela. Né? Perfeito. É um grande segredo do uso correto das tecnologias. A Maria Silva pergunta sobre a biblioterapia e inovações junto ao contexto escolar, que você comentou. Há cursos que recomenda? Olha, tem uma profissional que eu respeito muito de biblioterapia, que é a Cristiana Seixas. Ela é do Rio de Janeiro, mas ela tem muitos cursos online. Ela tem, inclusive, um livro que é bem legal, né? Aqui em São Paulo, a gente tem bibliotecárias também, né, que oferecem cursos, mas, assim, uma referência de biblioterapia que eu gostaria de deixar é a Cristiana Seixas. E, sim, né, eu acho que a gente tem aqui em São Paulo, vocês devem conhecer, né, existe um equipamento cultural em São Paulo chamado CEL, que são os Centros Educacionais Unificados, né, que é uma biblioteca, é um centro educacional que congrega biblioteca, centro poliesportivo, curso, né, um local que está, né, principalmente nas periferias, para colocar aí essa moçada em contato com a educação e com a cultura. Eu tenho, né, exemplos, inclusive até uma amiga pessoal que trabalha em CEL, que está fazendo um trabalho muito legal de biblioterapia para discutir violência da mulher, para colocar, né, fazer roda de conversa, para que as pessoas possam ser ouvidas, para que as pessoas tenham informação, para, né, se dirigir à delegacia da mulher quando necessário, saber seus direitos. Então, assim, a gente tenho visto bibliotecários fazendo trabalhos muito interessantes com biblioterapia, né? Biblioterapia é uma terapia, né? Bibliotecário não é terapeuta, mas é uma maneira de você fazer mediação de leitura e trabalhar, né, com esses assuntos aí de uma aproximação. Às vezes a biblioterapia tem também ajuda de terapeutas e psicólogos, se você dispuser de uma equipe multidisciplinar, mas tem bibliotecários fazendo trabalhos aí de biblioterapia, e é uma inovação, e é uma coisa que é execuível, né, não exige altos investimentos. Eu conheço biblioteca escolar que está fazendo biblioterapia nesse momento da pandemia para conversar com os jovens, para tentar tirar a moçada aí de uma vibe meio negativa que o isolamento está trazendo para todo mundo. Aquele rapaz também de Santa Catarina, parece que o doutorado dele está sendo nessa área. O Jair Duarte, não é isso? É esse mesmo, é o Duarte, eu esqueci o nome. A essa hora, sexta-feira. Tá exigindo muito, né? Não é brincadeira, não. Ele também, no trabalho dele, ele está fazendo escravo nessa área de biblioterapia, pelo menos é o que ele comenta nas redes sociais. Excelente bibliotecário. Temos a pergunta da Ingrid, e ela fala: o pessoal de Cananéia usa o fandango local também na biblioteca? E ela fala que morou 8 anos na área rural de Cananéia, Ariri, e esse pessoal tem histórias lindas cantadas em fandango. E várias vezes eles foram na escola pequena, cerca de 150 alunos por ano, para mostrarem essas histórias. Eu sei que eles têm conexão com a cultura local. Eu não sei te responder com certeza, né, se tem uma conexão aí com o fandango, mas aí nós somos bibliotecários, né? Basta dar uma olhadinha no site da Biblioteca de Cananéia e tentar ver essa conexão. A bibliotecária lá chama Marcileia, é super atuante, está sempre, inclusive, no Biblioteca Viva, falando, né, das experiências de Cananéia. Bom, professora, a pergunta da Ingrid foi a nossa última pergunta. Eu agradeço imensamente a sua pergunta aqui, agradeço também a presença de todos os palestrantes durante a semana, do Eric também, e agora eu vou passar a vez para a Letícia para fazer o encerramento da nossa semana, tá?
Muito Obrigada. obrigada pela sua presença. Com direito à participação especial do Marcondes, sexta-feira à noite, mano. Show de bola. Ele me ama, Eric, Eric. obrigado esse é o pela... problema. Eric, obrigado pela presença, você entendeu? Valéria, um beijo grande para você, para o Sérgio e para os meninos, tá bom? Tá? Obrigada pela presença do Eric e da Valéria. Foi brilhante a palestra de ambos. Muito obrigada a presença de todos também. E é isso. Boa sexta-feira e boa noite. Boa noite. Saúde a Olha, eu todos. só quero falar um pouquinho, né? Agradecer o pessoal que organizou o evento, que foram os alunos da Biblioteconomia, que foi um evento bastante bacana. A gente ouviu muito de Big Data, mas tudo bem, não tem problema, entendeu? Mas eles tentaram dividir, fazer uma coisa bem legal. Eu acho que a organização foi perfeita e acho que eles estão de parabéns e é isso que eu queria agradecer a eles pelo exemplo de dar de uma semana que é difícil, foi a primeira semana que foi feito nessas condições, né? Tudo remotamente, então para organizar, eu acho que foi muito bem organizado. A gente não tem coffee break, essas coisas, porque não estamos pessoalmente, mas fica para a próxima, tá bom? Verdade. Cláudio, a Rafaela tá me devendo um chopp no Pinguim, viu?